esta noite eu pretendo, irmãos, continuar os reis, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, delicado, mas muito interessante, ok? Vamos juntos então, temos os nossos slides de sempre, que nos trazem aquele conforto visual e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de conhecimento muito mais simples e muito mais rápido. Amém? Então vamos juntos. Nós que estamos estudando as dinastias, tanto do sul, no sul só teve uma dinastia, né? Tem várias dinastias no norte. Eu quero que os irmãos abram em 2 Reis, capítulo de número 14. Hoje nós vamos precisar estar juntos com a Bíblia e com os slides, e aí podermos produzir um pouquinho mais. Muito bem, irmãos, nós estamos estudando, e o nosso padrão de estudos é exatamente, em primeiro lugar, esse gráfico dos reis, do professor André Hayek, que inclusive, na última quarta-feira que trabalhamos com esse assunto, nos falou sobre a Síria e a queda do Reino do Norte. Meu filho, amplie por gentileza, eu quero trabalhar nesse exato momento com os reis, principalmente os que estão ali em azul. Isso, amplia mais ainda, o máximo possível. Obrigado. A gente sabe que no Reino de Israel você tem exatamente um período muito grande, que é um período de 120 anos de unidade real. Ou seja, Saul foi o primeiro rei e reinou 40 anos. Depois Davi reina 40 anos, dividindo por 2 anos com Isbosete, o filho de Saul, mas durante a maioria do tempo foi só Davi e depois Salomão. Em 931 você tem um cisma e a divisão, porque Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, não conseguiu segurar todo o reino, mas já havia por parte de Deus uma determinação muito importante quanto a isso. E aí você tem, de amarelo, os descendentes de Davi. E de azul você tem várias dinastias, reis de famílias diferentes se sucedendo no poder em Israel. Em razão de quê? Em razão de golpes de Estado. Tudo começa ali com Jeroboão I, e aí ele e seu filho são a primeira dinastia. São destituídos por Baasa, e aí Baasa reina com Elá, e aí cai a segunda dinastia. Aí vem Zinri, e Zinri, irmãos, reina por 7 dias, e aí vem a dinastia mais forte que se tem, que é exatamente a dinastia de Onri, onde tem Onri, Acabe, Acasias, que reinou somente 1 ano, e Jeorão. Aí Deus levanta Jeú, que é onde estamos, a 4ª dinastia, e Jeú é sucedido por seus filhos, Jeoacás, Jeoás, e Abaxa filho. O último que vimos foi Jeroboão, e agora eu quero que você tente ampliar o máximo possível, Davi. Se houver possibilidade de maior ampliação, não tem como, né? Então tá bom. Jeroboão vem Zacarias, que é quem nós vamos... conseguiram, só foi no lugar errado, mas tá bom. Zacarias é o azul, Davi. Isso. Nós temos Zacarias, e depois de Zacarias, nós temos ali o último filho de Jeroboão, né? Ou seja, trisneto, né? Bisneto. Aí você tem Zacarias, e aí você tem Salum destronando, arrebentando, acabando com a 4ª dinastia. Retirando, então, a 4ª dinastia. E se você olhar, o tempo de Salu, aí vem Manaém,
que fica 10 anos, depois vem Pecaías, que fica pouquinho tempo, depois Peca, que fica 20 anos, aí depois Oséias. Veja que agora está muito próxima a queda de quê? Do reino norte, pela invasão ali de Samaria, em 722. 722. Muito bem, nós chegamos no último estudo até Jeroboão II. Pode diminuir, Davi, vamos lá. E hoje nós queremos trabalhar com quem? Com o último da dinastia de Jeú. Deus tinha prometido a Jeú 4 grandes descendentes dele no trono. E o último da dinastia de Jeú é o rei Zacarias, que vai ficar exatamente ali somente por 6 meses. Acompanhe aqui esse outro slide, por gentileza. Você tem o reino do norte com 10 dinastias, e você tem o reino do sul com 2 dinastias. Muito bem. Pode passar, por gentileza, meu filho. São 2 agora, por gentileza. E isso, você tem o reino do norte, depois você tem o reino do sul. Próximo slide, por favor. Aqui, você tem toda aquela sequência que nós, literalmente, acabamos de trabalhar com o professor Daniel Reich. Tá bom? Agora, essa sequência, ela está dentro da Bíblia Roman. Tá bom? Você tem, então, aqui, rapidamente, acompanhe comigo. Você tem a primeira dinastia, ali no norte, com Jeroboão e Nadab. Deus levanta Baasa e acaba com a primeira dinastia. Você tem a segunda dinastia, Baasa e Elá, aí Deus levanta Zinri e acaba com a segunda dinastia. Zinri fica no trono 7 dias e se suicida, para você ver como as coisas no reino do norte eram maravilhosas. Aí vem a casa de Onri. Onri tem uma dinastia muito maior, muito mais forte. Você tem exatamente Onri, que é o pai, o filho Acabe, o neto Acasias e o bisneto Jeorão. E aí, Deus levanta aqui, Jeú, para acabar com toda a casa de Acabe, e Jeú assim o faz, e surge a 4ª dinastia. Aqui do lado, nós vamos destacar a 4ª dinastia. Agora coloca a minha imagem do outro lado, filho. Acompanha direitinho, trocando a imagem, para que os irmãos não percam. Você tem aqui Jeú, e você tem Deus prometendo a Jeú, em razão dele ter acabado com o balaísmo, e ter acabado com a casa de Acabe, Deus prometendo 4 descendentes de Jeú no trono. Então, o filho de Jeú, Jeoacás, reinou. Jeoacás morre, vem um neto de Jeú, Jeoás. Jeoás morre, vem um trisneto, que é Jeroboão II, o último rei que estudamos, antes do estudo com o professor Daniel Reich, e hoje nós vamos estudar Zacarias, tá? Que não tem nada a ver com o profeta Zacarias, muito menos o Zacarias que escreveu o livro de Zacarias, tá bom? Que foi muitos anos depois. Esse Zacarias aqui, ele é da descendência de Jeú, e ele é o último da casa de Jeú a assumir o trono. Por quê? Porque ele vai sofrer um golpe de estado terrível por esse homem chamado Salum, que o mata na frente de todos e assume o poder para ficar no poder 1 mês. 1 mês. Então, quem acaba com a dinastia de Jeú vai ficar no poder exatamente 1 mês. E aí nós temos, irmãos, então aqui no Reino do Norte, não perca isso, você tem Jeú, depois de Jeú, seu filho Jeoacás, depois Jeoás, e
Jeroboão II. Jeroboão II gera o rei que vamos ver hoje, por nome Zacarias. E aqui no sul, enquanto Zacarias tenta sobreviver e reina por 6 meses, está reinando Uzias, também chamado de Azarias, filho de Amazias. É muito nome, não é verdade? Amazias era filho de Joás, aquele garotinho que foi protegido da terrível Atalia e que cresceu, se tornou um grande rei e matou o filho de quem o protegeu. Matou o filho de quem o protegeu, tá? E aí, o que acontece? Ele gera depois Amazias, e Amazias gera Uzias, que tem também, em algumas Bíblias, o nome de Azarias. Agora, sem tirar um slide, eu quero que você vá comigo para a palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo 14. Quem era o pai do rei que veremos hoje, que é Zacarias? Vamos lá. Sabendo que esse Zacarias não é o profeta da Bíblia, sabendo que esse Zacarias não é o que escreveu o livro de Zacarias. Isso acontece só depois da volta do exílio. E aqui ainda não caiu o reino do sul. Então vamos devagarzinho. Olha que interessante. Quando você pega exatamente a palavra de Deus, ela diz assim, ó. No capítulo de número 14 de 2 Reis, versículo 23. No ano 15º de Amazias, filho de Joás. Então olhe para cá. Joás foi um menino protegido por o sumo sacerdote no sul, chamado Joiada. Porque a Atalia tentou matar todo mundo de Josafá. Joás sobreviveu, aos 7 anos ele é apresentado e matam Atalia. E aí, o sumo sacerdote, ele fica guarnecendo até Joás crescer. Então, olha que interessante. No 10º ano de Amazias, que foi o filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Vamos para o nosso querido mapa cronológico? Então vamos lá, olhe para cá. Veja comigo, olha que interessante. Nós estamos exatamente em Amazias no sul, e a Bíblia diz que no 15º ano de Amazias, aqui no sul, quem começa a reinar no norte? O neto de Jeú. Então está vendo ali, ó, 15º ano, começa a reinar Jeroboão. Diminui agora, filho. Muito obrigado. O próximo slide vai demonstrar que interessante. Jeroboão, olha o tempo que ele governa. Segundo o capítulo que estamos lendo, no versículo de número 14, do capítulo 14, 2 Reis, você tem exatamente que ele reina 41 anos. Então, versículo 23, no 15º ano do rei Amazias, filho de Joás, lá no sul, em Judá, começa a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e ele reinou 41 anos. 41 anos. A Bíblia diz, a partir do versículo de número 14, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Que ele foi um péssimo rei no nível espiritual. Em nível espiritual, ele foi um péssimo rei. Mas Deus teve misericórdia dele, de Jeroboão,
E por amor a Israel, Deus abençoou Jeroboão. Mas por amor a Israel. Aí veja, por gentileza, versículo de número 29, do capítulo 14. E Jeroboão dormiu com seus pais, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, qual é a impressão que a gente tem? Que Jeroboão morre, e imediatamente o último sucessor de Jeú vem ao trono, que é Zacarias. Só que, olhe que interessante. Capítulo 15 de 2 Reis. Versículo 1. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começa a reinar Uzias, filho de Amazias, rei de Judá. Algumas Bíblias não vêm com o nome de Uzias, vêm com o nome de Azarias. A sua Bíblia aí está como Uzias ou Azarias? A minha ainda é Antigona, a minha é Uzias, tá? Então, tanto faz chamar Uzias como Azarias. Então, presta atenção. Jeroboão começa a reinar no 15º ano de Amazias. Aí Jeroboão reina, e segundo capítulo 15, versículo 1, no ano 27 de Jeroboão, no sul, começa a reinar Uzias. Então, olha para cá. Vamos direitinho? Está vendo aqui, ó? Lá em cima, bem grande, Davi. 15º ano, em cima, amor. Isso. 15º ano de Amazias, começa a reinar Jeroboão II. Aí desce Davi. Olha que interessante. No 27º ano de quem? Começou a reinar lá do outro lado, vai lá para o canto, Davi, Uzias, que também pode ser chamado, como está em algumas Bíblias, de Azarias. Então vamos lá. Quem é que está reinando junto com Jeroboão? Jeroboão no norte, pode diminuir. E no sul está quem? Uzias. Esse Uzias é aquele que, quando morreu, Isaías entrou no templo e disse: Deus, está tudo acabado. Uzias foi um dos melhores reis que nós tivemos. Uzias foi um homem grande do Senhor. Uzias foi um homem poderoso. Nós estamos arrebentados. E agora como é que a gente vai ficar? Gente, Uzias foi tão importante para ajudar, que Deus teve que abrir os olhos do profeta Isaías, para que Isaías pudesse ver Deus em um trono, sentado num alto e sublime trono. Porque senão Isaías ia pensar que estava tudo sem direção. Então, querido Nascimento, lá no norte está Jeroboão II. E aqui no sul, no 27º ano de Jeroboão II, no sul começa a reinar quem? Uzias, esse homem de Deus, que talvez na sua Bíblia esteja Amazias. É a mesma coisa, né? Azarias, perdão, isso. Agora vamos para o próximo slide, porque eu preciso disso. Jeroboão, segundo o que nós lemos, em 2 Reis 14, versículo 23, ele reina 41 anos. No 27º, Uzias começa a reinar aonde? Em Judá. Isso está bem claro na cabeça? Ficou direitinho? Então olha para esse slide aqui, que interessante. Olha aqui, ó. Olha o tanto de tempo que Uzias ou Azarias reinam. Aí, Davi, eu preciso que você amplie o outro lado, para que meus irmãos vejam quantos reis no norte passaram.
Olha que interessante. Uzias começa no 27º ano de Jeroboão. Está vendo ali em cima? Aí Jeroboão vai até o ano 41, que é quando morreu. Uai, pastor, mas pode ir baixando. Mas não era para estar aí um Zacarias? Que verde é esse aí? Porque tem esse período verde de 22 anos até chegar Zacarias. Diminui, Davi. Diminui. Veja comigo o capítulo 15, versículo 8. Pode diminuir, Davi? Capítulo 15, versículo 8. No ano 33 de Uzias, na sua Bíblia deve estar Azarias, não é? Tá? Então, na sua Bíblia está Azarias. E você pode ler também como o quê? Uzias. Você sabia que Salomão era também chamado de Gedidias? Então, se um dia alguém falar para você sobre o rei Gedidias, é o mesmo Salomão. Tá bom? Então, vamos juntos. É a mesma coisa que chamar Marco Aurélio ou Marcão. É a mesma coisa de pedir, cadê o pastor grandão? Quem é o pastor grandão? É o Cícero. Não é verdade? Então, olha que interessante, tanto faz chamar Uzias como Azarias. E aqui está dizendo no versículo 8, no ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, 6 meses. Escute, ele só sobe ao trono 22 anos depois da morte do pai dele. E ele só reina quanto tempo? 6 meses. E de onde a gente tira isso? Gente, faz o cálculo aqui direitinho comigo no próximo slide. Deixa bem grande, Davi, para que os irmãos possam entender a cronologia bíblica. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Vamos lá. Primeiro lugar aqui. No ano 1 de Jeroboão, era o ano 15 de Amazias. Agora desce, filho. No ano 27 de Jeroboão, é o ano 1 do reinado de Uzias. Só que o filho de Jeroboão só vai reinar, que é Zacarias, segundo o versículo 8, no ano 38 de quê? De Uzias. Então vai descendo devagar. Peraí, não, corre não, filho. Se o ano 1 de Uzias é o 27, é 27 de Jeroboão, desce devagarzinho, 22 anos se passam, Jeroboão morre. Continua. Está vendo? Fica 22 anos sem ninguém, porque só no ano de número 38 de Uzias é que sobe ao trono o descendente de Jeroboão, que é Zacarias. Então diminui agora Davi, vamos entender o que está acontecendo aqui. Jeroboão reina até ali, irmãos. Imediatamente, você sabe que os marcos são dados, e se Jeroboão reina até ali, ao morrer depois de 41 anos,
você tem um período aqui que algo aconteceu. E o que foi que aconteceu para que esse último rei da descendência de Jeú demorasse tanto a chegar no poder? O que aconteceu aqui? Amados irmãos, para compreender isso, nós temos que compreender que esse período que fica sem rei aqui, porque, segundo a palavra de Deus, só no ano 38 de Uzias, lá do outro lado, é que Zacarias chega ao poder. Esse tempo aqui foi um tempo terrível de luta pelo trono em Israel Norte. Luta pelo trono por quê? Porque quando Jeroboão morreu, Jeroboão deixou um período e viveu um período de paz internacional. Segundo lugar, Jeroboão, por causa de toda a profecia, nós já vimos de Eliseu, ele recupera territorialmente todo Israel Norte e ele ainda avança para a Síria lá em cima. Ele passa a comandar rotas comerciais e Jeroboão simplesmente é o rei que vive na maior prosperidade e riqueza material do reino do norte. Isaías nunca poderia simplesmente pensar que algo de ruim poderia vir, porque havia de alguma forma uma proteção muito grande ali do reino do norte. Mesmo assim, ele se inquieta com o fato de Uzias ter morrido e o Senhor tem misericórdia dele. Mas, durante o período de Jeroboão e de Uzias, há muita prosperidade no reino do norte e muita prosperidade no reino do sul. Nunca se houve tanta prosperidade no reino do norte nem do reino do sul, quando eles estavam divididos. E o que é interessante notar é, onde tem dinheiro, riqueza e prosperidade, vai ter todo mundo querendo assumir o poder. Daí 22 anos para que Zacarias subisse ao poder, o último descendente de Jeú. Deixa eu te explicar todos esses fenômenos. Por que existiu uma luta durante 22 anos pelo trono ali em Israel? Em primeiro lugar, a questão da paz internacional. Desde Jeú, você tem exatamente esse grande império aqui. Amplie, Davi, por gentileza. Esse é o Império Assírio. E o Império Assírio, ele praticamente comanda todo o Levante, todo o Oriente ali, Oriente Médio, o Levante para cima. E se tem uma coisa fantástica que Jeú fez, e aí seu neto, seu bisneto, seu trisneto, Jeroboão conseguiu ter, foi exatamente o que? Paz. Porque desde Jeú, Israel pagava tributos ao rei da Assíria. Deixa eu te mostrar isso aqui, Diminui, filho, por gentileza. Isso aqui são figuras de uma estela que existe até hoje na Assíria e em museus. E isso aí é a figura do rei Jeú se curvando diante do rei assírio, pagando tributos para ele. Eu quando mostrei, eu mostrei essa estela aqui, Então você tem desde Jeú, porque Jeroboão é neto de Jeú, uma paz na região, porque Jeú pagava tributo ao rei da Síria, para o rei da Síria não invadir o reino norte de Israel. Entendeu a jogada? Eles tinham paz porque pagavam tributos. Vamos lá. Deus teve tanta misericórdia dos descendentes de Jeú, que Jeroboão conseguiu recuperar territorialmente o que Jeú tinha perdido, e Jeroboão era tão inteligente que controlou as rotas comerciais.
Eu expliquei isso em aula passada, deixa eu explicar de novo hoje, que pode ter perdido o conteúdo. Quando Jeú assume, Jeú faz metade da vontade de Deus. E o Senhor, Deus, fica chateado com Jeú, e Deus levanta Azael lá na Síria para fazer isso aqui, ó. Olha lá, ó. Filho, pega o segundo slide e amplia, por gentileza. Lá em cima, em Damasco, Azael vem descendo. Está vendo Azael descendo? Desça comigo, filho. E ele toma toda essa parte que era verde aí, ó, do território, e só não arrebenta Jerusalém, porque na época, Jeoás pagou tributo para ele ir embora. Diminui, filho. Mas Eliseu, quando simplesmente unge Azael, ele chora porque ele vê em primeiro lugar isso aqui, ó. Jeú perde tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Toda essa parte do território, Jeú perdeu, olha lá, ó. Ficou tudo na mão da Síria. E Jeú ainda pagava tributo para os assírios lá do outro lado, para não ser invadido. E segurou o máximo possível contra Azael, o rei da Síria. Mas perdeu muito. O que o seu sucessor fez, que foi Jeroboão, o pai de Zacarias. Deus abençoou tanto Jeroboão, por causa de Eliseu e das profecias, que a primeira coisa que ele fez foi recuperar isso aqui, ó. O que o avô dele tinha perdido, Jeú, ele recupera. E mais ainda, ele avança, porque a Assíria invade Damasco, capital da Síria. Cuidado, a Síria com Síria, tá? E aí ele avança nesse vácuo aqui, ó, e ele domina toda a região da Síria, aproveitando que a Síria vem lá do outro lado, ele domina tudo. Gente, o que acontece quando você domina toda uma área dessa, aonde o comércio internacional passa? Primeiro, você cobra tributo dos seus povos agora dominados. Segundo, toda a rota comercial passa e o dinheiro vem para você. Ocorre o que vimos naquela última quarta-feira, quando eu distribuí para os irmãos uma pequena parte de um livro, mostrando aos irmãos que Jeroboão foi o rei mais próspero, Jeroboão II foi o rei mais rico, Jeroboão II foi o rei de maior riqueza em todo Israel Norte. Jeroboão faz isso aqui, ó. Amplie, Davi, a segunda figura. Amplie a segunda figura. Isso. Um pouco mais, se houver como, se não houver, não tem problema. Ok? Vamos lá, ó. Está vendo toda a parte rosa? Volta, filhão. Isso. Obrigado. Está vendo toda a parte rosa? Jeroboão recuperou, porque a Síria tinha pegado. E do rio ali para cima, ó, está vendo? Ó, continua. Sobe, meu filho, sobe. Ele domina todo o Damasco e toda a Síria. Suba mais ainda, meu filho. Ele controla chegando até Amate, lá em cima. E essa linha vermelha que está aí bem em cima e vai descendo, desça, meu filho. Essa é a rota de comércio internacional que o professor André Reich falou conosco. E adivinha quem domina tudo isso? Pode diminuir, filho? Jeroboão II. Israel Norte era mais rico do que nunca. Então todo mundo queria o trono. Todo mundo queria o trono. Por quê? Porque havia prosperidade e riquezas materiais como nunca houve em Israel Norte. Alguns comentaristas dizem que o reino de Jeroboão II foi muito mais próspero que o reino de Acabe, que foi extremamente rico. Extremamente rico. Deixa eu mostrar só um pouquinho da prosperidade, da riqueza que
que existia nesse tempo, irmãos. Olha que interessante. Aqui você tem a planta de Samaria, ok? Samaria estava sobre um monte muito grande, e você pode ver comigo, ó, aqui fica o que nós chamamos de plataforma superior. Plataforma superior é onde ficava os palácios, a parte administrativa e os riquíssimos da cidade. Os ricos, ali o palácio, ó, os ricos e os classe média e os classe pobres ficavam aqui, na plataforma inferior. Já já eu te mostro o que é isso. Quanto mais pobre, mais perto do muro, tá? O muro está ali. Quanto mais pobre, mais perto do muro, porque é o primeiro a morrer em qualquer batalha, né? E a gente protege o rei fora o fosso. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Quando você ia construir uma cidade nessa época, você, em primeiro lugar, tinha que pegar um monte e aplainar o monte, como está aqui, ó. Depois que você aplainava o monte, aí é que você vinha e conseguia, obviamente, construir os edifícios, a parte mais alta para os riquíssimos e a parte mais baixa para a classe média e classe baixa, fora o palácio lá em cima. Você tinha que murar tudo e, obviamente, depois de murar, você tinha que cavar o fosso para ficar mais difícil dos outros tentarem penetrar. Tá bom? Como é que ficava uma construção dessa? Davi, amplia o máximo possível. Calma aí tá bom. Então, uma cidade no Israel Norte, e também em Israel Sul, era normalmente assim, ó, muito alta, tá? Aqui, extremamente alta. Ali, ó, a plataforma superior, onde ficava o palácio e os ricos e o templo. Aqui a plataforma inferior, onde quanto mais alto, maior sua posição social, quanto mais baixo, menor sua posição social, e pobre ficava perto do muro, que mesmo assim já era muito alto, extremamente alto. Para que você tenha uma ideia, de vez em quando você chega aqui na igreja e você vai já ver o tamanho da nossa construção, né? Ela está quase chegando lá perto do último andar do hospital. Você já viu? Pois é. Essa parte inferior aqui, essa plataforma inferior da cidade, é o equivalente a esse hospital mais 1,5 metro para cima. Você viu como era difícil alcançar essas cidades? Então, mesmo a parte mais baixa era muito protegida de tão alta que era. Agora, olha que interessante, ó. Vamos lá. Para você ter uma ideia, diminua agora, meu filho, da riqueza que existia. Aqui nós temos num livro, é uma tese de doutorado muito bem feita ali da Universidade Metodista. E o rapaz que estava defendendo o seu doutorado, ele estava falando sobre Israel Norte. E veja que interessante. Você se lembra a área do palácio, que é pequenininha? A área do palácio? Vamos lá, amplia só o vermelho, Davi. Amplia só o vermelho. Aqui está, e isso provado arqueologicamente, porque estão escavando Samaria. Aqui está a área do palácio de Onri, que é o pai de Acabe. Ó, para você ter uma ideia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quartos. Para que ter tanto quarto? Cada quarto um luxo extraordinário. Porque aí ficava, obviamente, a família de Onri, ok? E à medida que o luxo tinha que aumentar, o palácio tinha que ser acrescido. Vamos lá. Agora, filho, diminui para mostrar o palácio de Acabe. Todos eles ali no mesmo ponto em Samaria.
olha o palácio de Acabe, é o de preto. Meu Deus, pastor, mas por que ampliou tanto o palácio de Acabe? Porque pegou, além do que era um rei, que já era um luxo extraordinário, o filho de um rei, Acabe, ainda teve que fazer essa construção aqui ao lado. Amplia o do lado, meu filho. Ali deve ter mais de 15 apartamentos. Amplia. E isso, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fora o hall de entrada. Meu Deus, diminui agora. Por que Acabe precisava de tantos outros quartos e dependências? Irmãos, Acabe tinha 70 filhos. E ele ficava com os principais aqui, porque esse é um palácio, fora o palácio de Jezreel e o palácio do Megido. São 70 filhos. Escute, agora olha o que Jeroboão II, pai de Zacarias, que estamos vendo hoje, teve que fazer para comportar todo o luxo que ele precisava no palácio dele. É o de azul, filho. Ele simplesmente, além de usar as 13 dependências de um rei, mas as 17 de Acabe. Olha o tanto de dependência ali que ele construiu ali do lado. Amplia o máximo possível. Só vai até aí, né? Vai mais para a esquerda. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 novas dependências. Você está vendo a riqueza e a opulência que Jeroboão vivia? Era muito dinheiro. Pode diminuir, filho. Era muito dinheiro. Pelo croquis do palácio, porque você só aumenta a sua casa quando? Você bota mais quartos quando? Está entendendo a loucura desses homens? Olha aqui, olha que interessante isso. E esse tipo de construção que nós vimos, reinava em todo Israel. Cada ponto de vermelho ali são escavações que estão sendo feitas e são descobertas de simplesmente, irmãos, cidades muito bem edificadas em Israel Norte. Amplie um pouquinho, filho, para que eu possa ajudar os irmãos a verem. Ali está o Mar da Galileia. Abaixe, Mar da Galileia. Engeve, Tel Betsaida, Rasmarim, Adir, Azor. Isso só ali do lado do Mar da Galileia. Diminui, filho. Vamos lá. Olha que interessante aqui, Aqui está a parte onde mais riquezas se encontram, que é em Jezreel, aonde se tinha o palácio de verão de Acabe, Megido, aonde se tinha o palácio para os cavalos de Acabe. Joquenã e Teldor. Teldor foi aquele que a gente acabou de ver a imagem, tá bom? Olha que interessante. Então, não é só do lado, diminui, filho, porque ali em cima, está o Mar da Galileia, não é só em cima, é também do lado, o tanto de construções que eles fizeram nesse período tão rico de Israel. Olha aqui, como se não bastasse, amplia, filho, amplia, isso. Aqui a gente já está na parte de baixo do mapa, e veja, Jericó, Tel-Gezer, sobe, e ali as 3 capitais, né? Samaria, Tirza e Siquém. Siquém, Samaria e Tirza, que já eram grandes por natureza. E no Transjordão, diminui, para eu mostrar o último, no Transjordão, ou seja, além do Jordão, onde ficava Ruben e Gade, olha o tanto de construções homicidas, ou seja, o tanto de palácios e riqueza. Ali, a Serdibon, Jaís, pode subir. Nebe até lá em cima. Isso, pode diminuir, filho.
O que isso significa? Isso significa, preste bastante atenção aqui, ó, que durante 22 anos se brigou em Israel Norte, porque a riqueza e a opulência eram muitas. Para você ter uma ideia, abra em Amós. Abra comigo no livro de Amós. Como ele não é muito conhecido, pode ir na sua, no início da Bíblia, ali no sumário, e abra em Amós. Para que você veja a opulência desse povo. Israel Norte tinha tanto dinheiro com Jeroboão II. Israel Norte teve tanta prosperidade com Jeroboão II. Israel Norte teve tanto, que o Senhor Deus viu surgir uma geração inteira de amantes do dinheiro, e que por dinheiro matavam, por dinheiro roubavam, por dinheiro compravam a justiça, por dinheiro vendiam sentenças, por dinheiro se fazia tudo. Gente, olha o que está em Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Versículo 12. Assim diz o Senhor: como um pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria. Olha a imagem. A imagem é de um pastor, pode vir para mim, meu filho, depois a gente volta nesse ponto. A imagem é de um pastor que descuidou de uma ovelha, o leão levou, e o que ele consegue tirar do leão é só o quê? Duas pernas, ou no máximo um pedacinho da orelha, porque o leão está tão farto, que só sobrou isso. Deus disse, ó, assim eu vou fazer com Israel. E você se lembra da aula do professor Reich? Desceu a Assíria, irmãos, e atropelou. Olha a imagem, Deus dizendo, versículo de número 13. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz Jeová, Deus dos exércitos, no dia em que eu visitar a transgressão de Israel, também visitarei os altares. Porque o problema de vocês não é só dinheiro não, é religião falsa também. E os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. E pode ficar tranquilo que o luxo de vocês vai para o espaço. E derribarei a casa de inverno com a casa de verão. Gente, os ricos, você se lembra daqueles tantos pontinhos de vermelho? Os ricos tinham propriedades, não era só em Samaria, a capital não. Eles tinham propriedades nos outros locais de tal forma, que no inverno eles tinham condições de ir para um local mais quente, que é a casa de verão, e no verão eles tinham condições de ir para um local mais frio, que eram nas montanhas, a casa de inverno. Meu Deus, pastor, mas era uma riqueza absurda. Era. Jeroboão, como eu lhe falei, foi um dos reis mais fantásticos do Reino Norte. Não é à toa que por seu filho subir ao poder, foram 22 anos de luta. E quando ele chega, a riqueza é tão grande, que ele fica 6 meses, Heloís. Porque a vontade de reinar era tão grande, que Salum o mata na frente de todos. E quem o mata fica só 1 mês no poder. Gente, dinheiro gera desgraça. Quando não vem da parte do Senhor, gera desgraça. Irmãos, não é só isso não.
Vá para o capítulo 6 para você ver como eram os ricos. Porque era uma sociedade onde o rico era muito rico, mas o pobre era muito pobre. O pobre era muito pobre. E a última salvaguarda do pobre, que era a justiça, ela não existia. Porque os ricos compravam as sentenças dos juízes. Olha que interessante o capítulo 6. Ele tanto bate um pouquinho em Jerusalém, aí depois a surra vem para Samaria. Porque Sião é Jerusalém. Samaria, vamos lá. Versículo 1. Ai dos que repousam em Sião. Gente, Deus está falando aqui com Uzias. E dizendo, cuidado, Uzias. Veja o que eu vou fazer em Samaria. Aqui, ó. E dos que estão seguros no monte de Samaria. Gente, Samaria era tão alta, que Acabe dizia, ninguém aqui entra. Que tem nome entre as primeiras nações. Porque Samaria, nessa época de Amós, tinha nome entre as primeiras nações. Porque havia paz internacional, porque desde Jeú se pagava para os assírios não virem, e porque Jeroboão era inteligentíssimo. Jeroboão estendeu o território, Jeroboão sabia controlar, e era administrador de primeira. Samaria brilhava no meio das grandes cidades, como Nínive e como Jerusalém. Versículo 3. Vós que dilatais o dia mau, e vos chegais ao lugar de violência, que dormis em cama de marfim. Gente, não era só o rei. Quando se diz que dormis em cama de marfim, você está dormindo no que havia de mais caro na época. Se você tem uma sociedade em que grande parte dela tem acesso a um produto tão limitado, olha a riqueza que havia em Samaria e em Israel Norte. Que dormis em cama de marfim, e vos estendeis sobre vossos leitos, e comeis cordeiro do rebanho, e bezerros do meio da manada. Gente, numa terra em que os recursos eram muito parcos, você dormir em cama de marfim, e aqui Amós está dizendo, comeis cordeiro e comeis bezerros. Quer dizer, cordeiro e bezerro, que eram produtos caros, difíceis, era a comida comum desses caras. E que cantais ao som do alude, e inventais para vós instrumentos musicais, como Davi. Quer dizer, a vida era tão próspera, que tinha como investir em cultura, até instrumento musical criava. A música era próspera, porque dava para investir em cultura, era muito dinheiro que tem. Gente, e olha o versículo 6, que bebeis em vinho de taças. Tinha vinho em abundância, e se ungis com mais excelente óleo. Pode ficar tranquilo, versículo 7. Ireis em cativeiro entre os primeiros que foram cativos, e suas festas acabarão. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor Deus dos exércitos, eu tenho abominação da soberba de Jacó,
e aborreço os seus palácios, e entregarei a cidade, tudo que nela há, e o que ficar, morrerá. É num contexto como esse que tem aquela linda palavra: prepara-te, Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, que Ele está vindo te arrebentar, Ele está vindo acabar com você, por causa da ganância e da falsa religião. Irmãos, textos como esse de Amós, se você ler em casa, você vai ver como esse período é um período de extrema riqueza, o que nos faz compreender de forma muito simples e tranquilo o que está aqui em 2 Reis. Volte para 2 Reis. Vamos lá. Olha que interessante. Volta lá no gráfico, filho. Acompanhe comigo. Então, depois de 22 anos de luta, porque Zacarias tinha que subir ao trono, ali está ele, ó. Amplie agora, Davi, por gentileza, se for possível. Isso. Pode deixar assim, filho. Sobe ao trono o último dos descendentes de Jeú. E a Bíblia, quando fala de Zacarias, Zacarias parece que ao chegar no trono, ele está embriagado com tudo que seu pai fez, com tudo que seu pai produziu. E tendo vencido seus inimigos políticos, porque ele fica 22 anos para chegar ao trono, esse indivíduo tem a chance de, depois de entender todos os profetas que se levantaram, esse indivíduo tem a chance de servir a Deus. Mas vamos ver como foi o reinado de Zacarias. Capítulo 15 de 2 Reis, versículo 8 diz: e no ano 38 de Uzias, na sua Bíblia deve estar Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, 6 meses. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito os seus pais. E nunca se apartou do pecado de Jeroboão, filho de Nebate, o primeiro Jeroboão, que era adoração falsa, que fez pecar Israel. Gente, é incrível. Subiu ao poder, ficou 6 meses, e bastou 6 meses para Deus sentir abuso dele. Porque pecou como todos seus pais. Ele não consegue entender que simplesmente tudo que aconteceu com seu pai, Jeroboão, foi produto da misericórdia de Deus. Em Amós, mostrei para vocês, no último estudo, quando o profeta Amós, que vem de Tecoa, lá do sul, lá de Judá, nascimento, e sobe lá para o norte, em Samaria, e fala todas essas palavras, o sumo sacerdote da religião falsa, simplesmente olha para Amós e diz: some daqui, porque ninguém quer te ouvir. Desaparece, que ninguém quer te ouvir. A tua palavra não presta aqui. Você não é profeta de Deus, coisa nenhuma. Olha o que nós estamos vivendo, olha a propulsão econômica que nós estamos tendo, olha a riqueza que temos. Nós estamos em uma das capitais mais importantes do mundo, meu amigo. Suma, Amós, suma. E mal sabia que o tempo estava chegando e que os assírios viriam. Zacarias sobe ao trono e, obviamente, 6 meses
ele consegue ter um relatório desse. Fez o que era mal ao Senhor, como todos os seus pais. Não ouviu Amós, não ouviu Oséias, não ouviu Jonas. E aí, olha que interessante como foi a morte do filho de Jeroboão e como acaba a quarta dinastia. Versículo 10. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, e o feriu diante do povo, e o matou e reinou em seu lugar. Gente, presta atenção nisso. Se você mata o rei no meio do povo, como é que está essa cidade, cara? Que segurança tem nela? Está na cara que Salum conseguiu trazer para perto de si muita gente com dinheiro. E teve acesso ao rei. E mata o rei na frente de todo mundo. Diz, agora sou eu. E aí a Bíblia diz, ora, os demais atos de Zacarias está escrito no livro de Crônicas dos Reis. E a Bíblia faz questão de frisar. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú, dizendo, teus filhos, até a quarta geração, se assentarão no trono. E assim foi. Mesmo com todo o pecado. Mesmo com toda a maldade. Mesmo com tudo de errado, o Senhor cumpriu a sua palavra. Agora olha aqui. Está vendo ali? Então, Salum, ali ó, mata Zacarias. Salum se torna rei, e segundo a palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo 15, versículo 13, Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou um mês inteiro. Na sua Bíblia já começou a chegar a palavra Uzias ou ainda está Azarias? Dá uma olhadinha aí, por gentileza. Agora apareceu Uzias finalmente. Versículo de número 13, capítulo 15. Olha aí, ó, certinho com a cronologia bíblica do pastor Felipe, ó. No 15º ano de Uzias, Salum começa a reinar. E no 15º ano ele morre, porque ele só reina um mês. Vê aí na sua Bíblia se ainda está falando Azarias ou se já começou a usar Uzias. Começou Uzias agora? Ok. Na minha trocou. Na minha agora é Azarias. Que maravilha, não é verdade? Isso é para ajudar o pobre do professor da escola, não é? É para ajudar o pobre do professor. Agora vamos lá, Salum, filho de Jabes, começou a reinar. E reinou um mês. Por quê? Porque Menahem, filho de Gade, subiu de Tirza e veio a Samaria e feriu Salum, filho de Jabes, e o matou e reinou em seu lugar. Está vendo que virou terra de ninguém? Está vendo que todo mundo quer Samaria? Está vendo que todo mundo quer o poder? Olha aqui, ó, olha aqui, olha aqui. Salum reina um mês. Aí, ó, esse aqui, ó, Menahem, chega, mata Salum e reina durante 10 anos. Mas Menahem é para quarta-feira que vem, quando nós terminaremos todo Israel Norte. E você verá, que pena, a que ponto chegou o povo de Deus para ser levado, pode retirar filho, cativo para a Babilônia. Tá bom? Deixa eu colocar os créditos
para poder não responder a processo, né? Todo o estudo, irmãos, obviamente, saiu desse Atlas Bíblico do professor André Reich, a Bíblia Roma, muito boa, Povos e Nações, livro extraordinário. Essa é a tese de doutorado que eu falei para os irmãos da Universidade Metodista, que nos ajudou muito hoje. Esse livro já pedi para você comprar, continuo pedindo. É o melhor livro sobre Velho Testamento. O Atlas Vida Nova. Obviamente, agradecimento especial ao querido professor Felipe, já nos deu aula aqui, já estou marcando a próxima, no seu curso de cronologia, e ficou bonitinho, né? O fim. Amém? Pode retirar, filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, veja que os versículos bíblicos, eles aparentemente, quando dão datas, eles querem que você entenda algumas coisas nisso. Então, se você estudar com calma a cronologia, você vai vendo o que está acontecendo, e esse período que ficou entre Jeroboão e Zacarias, seu filho, mesmo Zacarias tendo reinado só 6 meses, é um período de 22 anos de muito conflito, porque Samaria se tornou uma pérola, Samaria se tornou muito rica, Samaria se tornou muito próspera, Samaria se tornou um atrativo incomensurável, e como capital, ela também pegava todas as suas cidades que dela dependiam, e fazia dessas cidades em Israel Norte, um país muito próspero. E aí a grande pergunta que fica é a seguinte: desde o cisma em 931, até Zacarias aqui, depois Salum, e agora Manaém, nós estamos chegando a 200 anos, são 200 anos simplesmente de um povo sem servir a Deus, e Deus anunciando por intermédio dos profetas, Elias, Eliseu, Oséias, agora Amós, e Deus dizendo: eu vou destruir vocês, eu vou destruir, e eles não acreditando, porque estava tudo dando certo na vida deles. É a famosa teologia do Reino do Norte. Está tudo prosperando, está tudo indo bem, todas as coisas estão dando certo. Então é óbvio que a escolha de Jeroboão, primeiro, de simplesmente não deixar ninguém descer a Jerusalém e fazer 2 bois para adorarmos, em Dan lá em cima e aqui embaixo em Betel, foi uma escolha correta. A religião que eles estão dizendo que tinha que adorar em Jerusalém é uma religião falsa, porque está dando tudo certo. E quem é esse sujeitinho chamado Amós, para vir falar alguma coisa para a gente? Volta para a tua terra. Você não passa de um boiadeiro. Você é um ninguém. Não vem falar para a gente, porque está dando tudo certo. Estranho, né? Quando a gente confunde misericórdia de Deus com bênção de Deus. Estava vindo os assírios, porque aquele povo acreditava que é possível viver de qualquer jeito perante o Senhor. Aí eu paro e penso, no meu coração e no seu coração, irmão, será que a teologia do Reino do Norte não invadiu os nossos dias? Será que a gente olha para a lei do Senhor e faz como o Reino do Norte, finge que ela não existe? E é óbvio, vai trabalhar, vai se esforçar, vai se dedicar, e aí tudo dá certo, porque o próprio Deus diz: quem planta, colhe. Passa no concurso de juiz, não é só o crente.
O ímpio também passa, porque quem planta colhe. Você tem no Reino do Norte administradores extraordinários. Jeroboão I, depois Acabe, fantástico. Tá, Jezabel fazia ele de idiota, mas ele era fantástico. Depois de Acabe, Jeroboão II. Esses 3 homens fizeram do Reino do Norte o que poucos países hoje têm. Mas não confunda prosperidade material com prosperidade espiritual. Sabe, irmãos, muitos vivem na teologia do Reino do Norte que diz: nada nos acontecerá. Tudo está indo bem, nada nos acontecerá. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. E tem uma parte aqui que me assusta tanto. Em Amós, quando o próprio Deus diz: é porque eu tenho pacto com vocês, aliança com vocês, é que eu vos punirei. Mas isso é um outro momento, isso é um outro assunto. É uma pena que no meio de toda aquela opulência, você tem Deus levantando profetas e ninguém escutando. E olha o tamanho espiritual de cada profeta. E ninguém escutando. Irmãos, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que possamos ter prosperidade espiritual e a prosperidade material há de nos acompanhar. E eu olho para o Reino do Norte, eu só posso me lembrar lá na frente do maior líder que nós já tivemos na face da terra, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quão diferente de todos os reis do Reino do Norte. Agora escute, você sabia que o anticristo, ele vai produzir o mesmo na terra? Você sabia que quando começar a grande tribulação, os piores problemas existentes, que virão com um toque das trombetas, o derramar das taças, você sabia que o anticristo é um homem que consegue resolver praticamente tudo? Ele é tão fantástico administrador, que todos o adoram pensando que é Cristo. Daí ele marca o sinal dele, ele envia um sinal dele. E a Bíblia chega a dizer que 3 anjos têm que voar por toda a terra, Luiz, para dizer: não receba o sinal, porque é o sinal da besta. De tão fantástico é esse homem, que senão enganaria muitos. Então ninguém se preocupe com o sinal da besta não, tá? Ninguém entra em desespero não. Pode ficar tranquilo que quando o anticristo chegar a dominar, a igreja subiu. E quem ficar aqui, para não ter dúvidas, pode ficar tranquilo. Antes do sinal ser colocado, anjos voam, porque ele é tão fantástico, Marco Aurélio, em matéria de administração, ele é tão fantástico, ele resolve tanto as coisas, que se não tiver anjos voando, gritando, não recebam um sinal, a pessoa receberia, pensando que era o próprio Cristo. Mas pastor, como é que a maldade pode imperar e produzir tanto efeito bom, se ela é má? Olhe para Israel Norte. Pegue Israel Norte e estude com a história. A prosperidade que havia em Israel Norte era incomensurável. Você se lembra o professor Hayek dizendo que era no sul que estavam
os menos válidos, e que o norte era muito forte. Sabe, irmãos, carro maravilhoso, casa fantástica, conta sobrando dinheiro, muitas vezes não é sinal da bênção de Deus. Mas, glória seja dada ao Senhor, no Reino do Sul tem Uzias, que você também pode chamar de Amazias. No Reino do Sul tem Uzias. É Amazias ou Azarias, que eu sempre confundo. Azarias, que também foi próspero, mas viveu a vontade de Deus. Então, quem vive a vontade de Deus, pode ficar tranquilo, tem também prosperidade. Só que uma prosperidade abençoada. Senhor meu Deus, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Muito obrigado por esses dados, Deus, maravilhosos da cronologia bíblica. Às vezes passamos versículos e não entendemos quanta coisa há nele. Obrigado porque Tu abres para a Tua igreja as misericórdias e a grandiosidade da Tua revelação. Continua-nos a nos ensinar a cada quarta, continua-nos a fazer entender em cada momento, ajuda-nos a discernir a Tua palavra e a verificar, Senhor, que o fato de coisas ruins não estarem vindo na nossa vida não significa que a Tua mão não há de pesar. Talvez a Tua misericórdia esteja conosco. Ajuda-nos a discernir se estamos vivendo de acordo com a Tua palavra e andando de acordo com a Tua vontade, para que possamos viver, ó Deus, de forma digna em Jerusalém e não amar nunca Samaria, por melhor que ela seja. É o que nós pedimos e desde já gratos Te louvamos, ó Deus. Amém, amém. Conseguiu aprender alguma coisa? Entendeu muita coisa? Ou ficou tudo confuso? Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos devagarzinho, a gente vai aprendendo. Vai estar gravado. Pastor Eber vai abrir uma playlist só sobre reis de Israel e reis de Judá, os reis juntos. E a gente vai ter tudo gravado e sempre que você quiser ouvir, estará à sua disposição. Tá bom?